Irmão, nós temos uma tendência muito forte em desistir facilmente das coisas, né? A gente vê quantas pessoas que começam num certo projeto, mas deixa pela metade. Projeto, muitas vezes material, projeto, muitas vezes de estudo. A Divina, quando ela trabalhava lá no Colégio Bandeirante, eu ia lá para ela, mas ela também, na parte da noite, fazer o lanche lá na hora do recreio. Aí a gente comentou lá com o professor que dava aula lá. Ele disse que tinha muitos alunos que começavam em janeiro, mas quando dava por meio do ano para frente, mais de 30% desistia, já não ia mais para a aula, desistia. Nós temos essa tendência como pessoa, como seres humanos. Talvez nós começamos aqui um projeto, começamos a fazer algo e paramos pela metade e desistimos. Os motivos são vários, né? A gente vê pessoas que começam muitas vezes uma construção e deixa a casa só com 5 fiadas, 8, deixa no ponto de madeira, já bota a placa de venda, não quer mais fazer, já vai embarcar em outro projeto. A gente vê pessoas desistir quase de tudo. Tem pessoa que desiste da família, muitas vezes o homem, muitas vezes a mulher. Tem pessoa que desiste até mesmo de viver, né? A gente vê hoje em dia, não é uma coisa, podemos dizer, de hoje em dia tá maior. Pessoa que desiste até mesmo da vida, de viver. Isso é algo do ser humano, não é de hoje, mas é algo desde o começo do mundo. E da caminhada com Cristo também, a gente vê isso muito acontecer, né? As pessoas estão trilhando no caminho do Senhor, estão seguindo a Jesus Cristo, mas muitas vezes desiste. Se a gente for numerar quantas pessoas que congregou nessa igreja local, mas hoje não congrega mais. Por quê? Porque desistiram, não quer mais seguir a Jesus Cristo, não quer mais trilhar nesse caminho. Esse capítulo 6 de João é um capítulo muito que fala que no final de algum discípulo que abandonaram a caminhada com Cristo. Para a gente entender um pouco mais, é preciso a gente ver um pouco atrás desse capítulo. O capítulo começa com o quê? Com a multiplicação de pão e peixe, né? Jesus alimenta ali quase 5.000 homens na multiplicação de pães e peixe. E versículo 14 e 15 do capítulo 6 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera,
dissera: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Qual sinal foi? A multiplicação de pães e peixes. Eles queriam, estava dizendo, né, esse homem verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. E mais na frente a gente vê Jesus anda por sobre o mar, ali na presença dos seus discípulos, versículo 16 ao 21. Aí, mais à frente, versículo 22 ao 40, Jesus explica que ele é o quê? O pão da vida, né? Explica ali para aqueles homens, para aquelas pessoas que queriam ali seguir ele. Aí temos mais na frente a murmuração dos judeus, né? Versículo do 41 ao 59. Jesus, os judeus fazendo várias interrogações ali a Jesus, ali nesse capítulo 6. E no versículo 60 ao 65, os discípulos ali se escandalizando e muitos abandonando a Jesus Cristo. E a parte que nós lemos, que foi o texto que a gente quer usar, ali do versículo 66 ao 71, vê aí a confissão de Pedro a Jesus Cristo. Enfim, os motivos que as pessoas começam a trilhar no caminho de Deus, a seguir Jesus Cristo e depois abandona, são vários motivos, né? São vários motivos que as pessoas abandonam Jesus Cristo. Se a gente for numerar, tem vários motivos que as pessoas abandonam, mas eu numerei aqui alguns, no meu ponto de vista, principais. E no versículo 14 e 15, né, diz: e vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para se programares rei, retirou-se novamente saindo para os montes. Porque as pessoas abandonam Cristo. Por quê? Um dos motivos é exatamente esse. As pessoas amam ainda o mundo. Esses homens, diz no versículo 14 e 15, foram, depois da multiplicação de peixe, dos pães, foram até Jesus para programar ele rei, com esse intuito. E esse homem, verdadeiramente, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. É ele, não tem outro. Por quê? Dá alimento para nós. Na cabeça dele, eles devem ter imaginado: nós não vamos poder mais nem trabalhar mais. Por quê? Porque nós vamos ter alimento farto todo o tempo. Deve ter sido isso o pensamento deles. As pessoas
começa a caminhada com Cristo e muitas vezes abandona exatamente por isso. Porque eles estão muito focados somente no amor ao mundo, nas coisas do mundo. E acaba abandonando os caminhos de Deus. Abandonando ainda a velha vida que ele vivia anteriormente. Moisés, quando liberta o povo, em Êxodo 16:3, diz que o povo foram reclamar para Moisés: se nós tivesse lá no Egito, agora mesmo nós estava junto às panelas de carne e nós ia comer e nos fartar. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o que foi que veio? A falta de alimento. Não tinha nada para comer. E eles foram reclamar para Moisés exatamente desse intuito. Para que nos tirasse de lá? Se nós estivesse lá agora, nós estávamos junto das panelas de carne e nós ia comer até nos fartarmos. E tem muitas vezes que começa a caminhada com Cristo e muitas vezes quer olhar para trás e muitas vezes acaba voltando para a velha vida, para a velha caminhada de antigamente. Então, irmão, um dos motivos que faz as pessoas não trilhar nos caminhos de Deus é exatamente isso: o amor ao mundo ainda. Por que muitas pessoas abandonam a caminhada com Cristo e não quer mais andar com Cristo? Por quê? Versículo do capítulo, 26 a 30. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós que procurai, não porque viste os sinais, mas porque comer os pães que vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirigia-se, pois, ele perguntou: queremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: as obras de Deus é esta, que creia naquele que ele fez enviado. Responderam eles: quais sinais fazeis para que nos vejamos e creamos que em ti? Quais são os teus feitos? Ou seja, as pessoas compreendem completamente a palavra de Deus erradamente. Por que esses homens foram procurar Jesus de volta? Porque na cabeça deles, eles queriam programar ele como rei. E Jesus falou: vocês estão me procurando, não é porque viram os sinais que eu fiz, mas por que vocês estão me procurando? Só porque vocês comeram o pão e vos fartaste. Só por isso. Estão procurando a Deus, não é porque querem trabalhar na obra de Deus, não é porque querem servir a Cristo, mas é porque só por causa de algo material aqui deste mundo.
É essa confusão que muitas pessoas vêm para a igreja. Uma certa vez, conversando com um jovem, e ele me falou exatamente isso, que disse que ia procurar uma igreja para congregar. Por quê? Porque disse que a vida dele estava muito cheia de enfermidades, estava difícil para arrumar emprego, a vida dele estava difícil, não estava fácil. Porque deveria ter ouvido já por outra pessoa que quando a pessoa começa a trilhar nos caminhos de Deus, talvez encontre facilidade nessa parte, que é o entendimento errado do homem, das pessoas. Deus pode dar? Pode, mas exige também o esforço do ser humano, da pessoa. As pessoas, não é difícil da gente ver as pessoas desistindo do caminho de Deus, porque diz que está trilhando vários tempos, vários anos, e sua vida não mudou nada. Por quê? Aí muitas vezes coloca a responsabilidade em Deus, sendo que muitas vezes a responsabilidade é dele mesmo. A gente tem dito, tem falado, se quer um emprego bom, vai se qualificar para aquilo, vai estudar para aquilo. Quer viver uma vida sem dívida? Não faz a dívida. Não vai esperar um milagre de Deus numa toalhinha passada no trinco do banco, que isso não vai acontecer. Não vai querer fazer uma aposta para ganhar muito dinheiro e muitas vezes ficar rico através disso. É se qualificando, trabalhando honestamente. E o que foi que esses homens falaram? Quais são os teus sinais? O que é que tu faz aí para nós crer? Faz aí mais sinal para nós crermos em ti. Né? E as pessoas muitas vezes abandonam o caminho, a trilhada com Cristo, exatamente por isso. Porque querem a multiplicação na sua vida ali de todas as áreas. Por que as pessoas abandonam Cristo? Por quê? Qual é o motivo? Versículo 35 do capítulo 1. Declarou Jesus: pois eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, irmão, por que as pessoas abandonam a caminhada com Cristo? Porque não se alimenta das coisas espirituais. Não se alimenta das coisas espirituais. A gente vê uma grande falta de conhecimento das pessoas nessa área. Uma confusão muito grande
das pessoas não se alimentar das coisas espirituais. Falta de alimento espiritual. É como nós estar com muita fome diante do prato de comida que nós mais gostamos e não comer. Já pensou nessa possibilidade? Você está com muita fome, mas está aqui o prato de comida que você mais gosta, mas você está com fome, mas não quer comer. O alimento espiritual, para nos fortificar espiritualmente, foi dado. Foi dado por Deus. Foi dado por Jesus Cristo. Para nós ficar fortes espiritualmente, o que é que nós temos que fazer? Nos alimentar das coisas espirituais. É esse o motivo que muitas pessoas desistem da caminhada com Cristo. Porque muitas vezes só quer se alimentar das coisas que fortificam a carne e esquece das coisas espirituais. Então, irmão, esse muitas vezes é o maior problema de nós cristãos. A falta de nos alimentarmos das coisas espirituais que Cristo nos deixou. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sem alimento. Oh, Cristo, muitas vezes essa é a oração de muitos cristãos, de muitas pessoas que estão trilhando na caminhada com Cristo. Me fortifica, me dá força, me ajuda. Cristo olhando lá de cima. O alimento está aí na tua mão, na tua casa, na tua sala. Se alimenta dele. Se alimenta das promessas. Se alimenta da esperança, das promessas que Cristo fez. Se alimenta pedindo o Senhor ajuda naquilo que nós temos mais dificuldade. E aquelas pessoas, o problema deles era exatamente esse, que Jesus Cristo está ali fazendo tudo e eles querendo sempre algo a mais. Sempre querendo tirar um pouco mais. Então, um dos motivos que muitos cristãos abandonam a caminhada com Cristo é exatamente esse. A falta do alimento espiritual. Por que que muitas pessoas abandonam a caminhada com Cristo? Por quê? Porque muitas vezes o problema está aqui no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Talvez o problema de muitas pessoas abandonarem a caminhada com Cristo deve ser esse. Não é um escolhido de Deus. Talvez não é um escolhido de Deus. Esse talvez é o maior e é o mais explicativo para solução que nós temos. Não é o escolhido de Deus. O que o João falou, eles saíram do nosso meio porque não era um dos nossos. Porque se fosse um dos nossos, teria permanecido até hoje.
Então, quando Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, e aí, e vocês? Vão me abandonar também? E Pedro responde: para quem iremos, Senhor? Se é tu que tem a palavra da vida eterna. Essa deve ser a maior resposta que nós cristãos temos que ter. A maior resposta que nós cristãos temos que ser. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é a promessa que Cristo fez de vir e nos transformar, tirar esse corpo carnal e dar um novo corpo incorruptível, um corpo onde não teremos a necessidade que nós temos aqui hoje. Um verdadeiro escolhido de Deus, ele não fica tentando buscar milagre todos os dias, tentando buscar resposta todos os dias. Eu costumo dizer o seguinte: tem igreja que, para segurar os membros, o que é que eles fazem? Tem que fazer festa pelo menos de 2 em 2 meses. A igreja está fria, bora fazer uma festa, bora chamar o pregador de fogo aqui para levantar essa igreja, porque a igreja está muito fria, não sei o quê. Tem igreja que está sobrevivendo disso, por medo de não sair. Aí traz o pregador fala muitas vezes uma palavra lá e aqueles irmãos ficam tudo animados. Aí depois aqueles irmãos ficam frio de novo, aí tem que fazer outra festa. E por aí vai sobrevivendo. Tem cristão que está mais ou menos desse jeito. Aquela música que eu não sei nem quem é a autora e nem quem é o cantor, que ela tem várias versões, que ela tem um pé dela que diz: eu não preciso ver fenômeno para crer. Tem pessoas que estão querendo ver fenômeno, igual essas pessoas, como diz esse homem: o que é que tu faz para nós queremos em ti? Quais são teus feitos? Quais são teus feitos para nós crermos em você? Não é? Jesus está ali explicando a sua palavra, dizendo para que foi que ele veio, dizendo que ele é o pão da vida, dizendo que para seguir ele tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Mas aqueles homens não deram ouvido, acharam aquelas palavras duras demais, como quem diz: que é isso? Que é isso mesmo que ele quer que nós façamos? Comer sua carne, beber seu sangue. E assim está muitos cristãos nos dias de hoje, querendo sobreviver de milagre todos os dias, de festa todos os dias. Isso mostra que muitas vezes não é o escolhido de Deus. Sempre quando a gente vai dizer tem que ter muito cuidado, né? Eu na caminhada com Cristo tenho eu não sei bem a data, mas eu acho que é bem de 2001. Eu acho que é de 2001. Eu tive de 2001 para cá, eu podemos dizer que eu tenho 4 experiências com Deus notórias e muito marcantes que jamais eu esquecerei. 4. E 2
foi no momento mais difícil da minha vida. Foi na morte da nossa primeira filha, né? Eu senti ali a presença de Deus muito marcante, através do Espírito Santo, ali dando força grandiosamente mesmo, inexplicável. Na morte do meu pai também, eu senti muita presença de Deus, podemos dizer assim, através, não muitas vezes ali mas através de pessoas. Toda hora vinha uma pessoa e perguntava: irmão, está precisando de alguma coisa? Se você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe servir. Eu senti muita presença de Deus através de pessoas. Muito mesmo. Outra experiência muito marcante. Eu fui curado da minha perna, da coxa esquerda. Uma cura muito rápida, foi menos de 5 minutos. Estava sentado no banco, quando a igreja ainda era de lá para cá. Eu acho que eu estava sentado mais ou menos aqui onde a irmã Luísa estava. Uma base que eu boto, ou mais para cá um pouco. Fui curado da coxa e nunca mais eu senti a lesão nessa coxa esquerda. Outra experiência muito marcante que eu tive com Deus, eu trabalhando na morlaria, aí de repente a energia falta. Tinha 2 trabalhadores lá comigo, e um tinha ido comprar a merenda das 3, que era, eu acho que era Coca-Cola com um espoca-bucho com biscoito. A energia faltou, e o outro, eu não me lembro para onde é que tinha saído, eu só sei que eu estava só. A energia faltou, e aí eu estava se apurumando para chover, podemos dizer assim. E eu saí assim para fora. Nesse dia, eu me emocionei sozinho, sentindo a presença de Deus lá, através do vento, através do trovão, da chuva. Eu me emocionei sem ninguém falar nada, só sentindo a grandeza de Deus. Então, irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não é sempre que a gente vai sentir Deus todos os dias. Às vezes, nós vamos sentir um vazio, como se Deus tenha nos abandonado. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: a promessa de Deus não é de abandono, é de acolhimento. Não é sempre que a gente vai estar forte, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas isso não significa que você não é escolhido. Não é sempre que nós vamos estar ajudando. Vai ter dia que nós vamos precisar de ajuda, mas isso não significa que você não é o escolhido de Deus. Você é o escolhido de Deus. E que nós não fazemos igual esses homens, esses discípulos, fora os 12, que abandonaram a Jesus Cristo. Por quê que eles abandonaram? Porque eles acharam muito pesada esse serviço de Cristo, muito pesado essa obra de Deus. E muitas vezes é isso que muitas vezes está acontecendo com o povo da igreja de hoje. Abandona por quê? Porque
acha muito pesado a obra de Cristo, acha muito pesado trilhar nos caminhos com Jesus Cristo. Igual o vídeo daquele velhinho, daquele senhorzinho que rodou, eu acho que todo mundo viu, dizendo que, rapaz, ser cristão é muito difícil, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Mas, irmão, o que a gente tem que ter em mente é o que Pedro falou para Jesus Cristo. Quem tem a palavra da vida eterna é Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Quem tem a palavra da vida eterna é Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.